E aí, pessoal, vamos continuar nossas correções, não é? Nós fizemos já 5 questões, agora vamos para a próxima, que é a 6ª que vem aí. Olha lá. O texto de Pedrinho Guaresh é dissertativo argumentativo, pois apresenta uma análise do que é de fato relação. Com base na progressão discursiva desse texto, podemos dizer que sua fundamentação tem como base 2 trechos narrativos, identificados, respectivamente, nas linhas 5, 6, 7, 11, 12, 13. Bom, então a gente vai ter que verificar tudo isso, né? Então, a primeira coisa que a gente vai verificar é se o texto é dissertativo argumentativo. Vou lembrar o seguinte, o texto dissertativo argumentativo é aquele que apresenta o ponto de vista do autor sobre um determinado assunto, certo? Aí ele vai apresentar o ponto de vista do autor sobre um determinado assunto. Aquele que é expositivo, não trabalha com o ponto de vista do autor sobre algum assunto. Ele simplesmente, não é, explica, discute uma verdade, um fato, enfim, algo que realmente aconteça, certo? Então, o que acontece, ó? Se eu, por exemplo, tenho um texto lá que fala sobre o aborto, né? Eu quero fazer um texto que fale sobre o aborto e eu digo, então, que eu sou favorável ao aborto. E aí eu vou explicar por quê. Então, veja, a gente vai dizer, o aborto no Brasil deveria acontecer por conta disso, 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 disso. Vejam, deveria acontecer no sentido de... Porque a gente sabe que existem algumas regras que permitem, algumas leis que permitem, outras não. Então, é uma coisa bem restritiva. Então, eu teria que dizer que eu sou favorável a que o aborto aconteça incondicionalmente no país, ok? E aí eu vou ter que dizer no porquê que eu acho isso. Porque na dissertação, tudo que o autor afirma, ele tem que justificar. Então, o que acontece? A partir do momento que eu digo que o Brasil deve incondicionalmente aceitar o aborto, eu estou pondo um ponto de vista meu, não uma coisa que já acontece. Certo? É assim que eu mostro. Isso aqui já não é uma afirmativa que nos conduz a uma verdade que existe, mas sim a um ponto de vista meu, tá? E aí, como eu falei, nada do que o autor na dissertação diz pode ficar sem explicações, sem as suas devidas justificativas, ok? Essas explicações, devidas justificativas, não é, serão a fundamentação do texto, tá? Bom, quando é que o texto é, então, expositivo? O texto vai ser dissertativo e expositivo se a gente fala de uma verdade. Então, por exemplo, se eu afirmo que no Brasil o que mais se usa para fazer transporte é a rodovia e não a ferrovia. Aí não é mais um ponto de vista meu, certo? Da autora aqui. Né? Ah, isso é uma verdade. Então, aí o texto é dissertativo e expositivo. Entendida essa diferença, a gente vai voltar ao texto. Deixe-me achá-lo aqui enquanto a gente conversa. É sobre a relação, né? Tá aqui, ó. Então, o que a gente tem que verificar agora? Se esse texto aí é um texto dissertativo argumentativo. Então, ele começa dizendo que relação é uma coisa que não pode existir, que não pode ser sem que haja uma outra coisa para completá-la. Mas essa outra coisa fica sendo essencial dela, passa a pertencer à sua definição específica. Olha o que ele fala, muitas vezes ficamos com a impressão, principalmente devido aos exemplos que nos são dados, não é? De que relação seja algo que une, que liga duas coisas. Vejam que ele está indo contra a opinião geral. Se ele está indo contra a opinião geral, contra a opinião do povo, esse é um ponto de vista dele mesmo, comprovadamente dele, portanto, a gente tem um texto dissertativo argumentativo. Isso é verdade. Isso é verdade, tá certo? Depois ele vem lá. Com base na progressão discursiva desse texto, ou seja, à medida que o texto avança, podemos dizer que sua fundamentação, as justificativas para aquela afirmativa inicial, tem como base 2 trechos narrativos, ó, identificados. Então, a gente tem as linhas 5, 6 e 7, 11, 12 e 13. Então, vamos lá.
Então, a gente tem aqui, ó, 5, 6, 7, certo? Depois, 11, 12, 13. Tá ok? E aí ele diz que são trechos narrativos que vão fundamentar a opinião aí do autor, certo? Então, nós temos lá. Muitas vezes ficamos com a impressão, principalmente devido aos exemplos que são dados, de que relação seja algo que une, que liga duas coisas. Isso é uma história? Não. Então, isso aqui não é narração, não é trecho narrativo. Ok? Depois, aqui embaixo, claro que a gente já põe errado nesse item, né? Mas vamos só ver o outro. O conflito, a exclusão são relações, pois ninguém pode brigar sozinho. E se há exclusão, há alguém que exclui e alguém que é excluído. Certo? Isso é uma história? Não, é uma história. Não estou contando uma coisa que aconteceu. Né? O que o texto está fazendo é explicando o que são relações. Então, isso aqui também não é narração. Lembra sempre que a narrativa é história, né? Toda historinha que a gente conta, gente, é uma narração. Então, se é uma narração, é história. Pode pensar assim, isso é uma história? Tá contando uma história, uma coisa que aconteceu para mim? Não. Então, pronto. Então, esse item aqui está errado, porque não é uma narrativa. Tranquilo? Aqui. Se a perspectiva, outro texto, vamos ler o outro texto. Vamos ler o outro texto aí. Se a perspectiva do político é a perspectiva de como o poder se constitui e se exerce em uma sociedade, como se distribui, se difunde, se dissemina, mas também se oculta, se dissimula em seus diferentes modos de operar, então, certo? Então, olha, começou no C, hein? Olha que texto, não é? Que texto horrível, né, professora, que a senhora escolheu? Fala a verdade. E é de filosofia ainda esse danado, não é? É de filosofia. É por isso que eu falo, né? Se vocês estivessem fazendo a prova, não era nem para vocês lerem esse texto agora. Era para ir as questões e se por acaso alguma questão solicitasse a leitura do texto, toda vocês leriam. Eu estou lendo porque eu quero mostrar para vocês a leitura de texto. Então, ao mesmo tempo que a gente resolve as perguntas, a gente também pratica a parte de interpretação, ou seja, a gente treina a parte de leitura. Fechado? Bom, então nós temos aí. Se a perspectiva do político é a perspectiva de como o poder se constitui, certo? Ó, se a perspectiva do político é a perspectiva de como o poder se constitui e se exerce em uma sociedade, essa é a perspectiva do político. Porque eu voltei para o começo do texto, porque quando a gente lê tudo de uma vez, a gente se enrola na leitura. Por isso que o legal é a gente lendo por partes e observar o que ele está falando. Então, para o político, o poder se constitui, se exerce em uma sociedade, não é isso? Como se distribui, se difunde, se dissemina, mas também se oculta, se dissimula em seus diferentes modos de operar. Então, é como o poder se constitui e se exerce em uma sociedade, tá? Essa é a perspectiva do político. Então, viram que a gente pode ficar só com essa primeira frase? Se a perspectiva do político é a perspectiva de como o poder se constitui e se exerce em uma sociedade, então é fundamental uma análise do discurso que nos permita rastreá-lo. Ou seja, a gente tem que analisar bem o que o político diz para entender, para permitir rastrear esse pensamento, esse raciocínio, certo? Essa perspectiva dele. Tudo bem? A necessidade de discussão da questão política e do exercício do poder está em que, em última análise, todos os grupos, classes, etnias visam, de uma forma ou de outra, o controle do poder público. Vejam, ele falou do poder aqui, certo? E aqui ele fala que a necessidade de discussão da questão política e do exercício do poder está justamente a gente entender o quê? Que as pessoas, né, que os grupos todos visam o controle do poder político, certo? Tá. Porém, costumamos ver o poder como algo negativo, perverso, no sentido da dominação, da submissão. Ou seja, todo mundo quer controlar o poder, todos querem deter o poder, mas ao mesmo tempo, por isso que ele pôs o porém, porque é uma ideia de oposição a isso. Eu quero ter o poder, mas eu vejo o poder como algo negativo, perverso,
não é? Então, nós temos aí um contraste. Não há, entretanto, sociedade organizada sem formas de exercício de poder. Olha lá, todo mundo quer o poder, então não existe sociedade que não tenha isso. A questão, portanto, certo? Lembra que o portanto é conclusivo? Ele é conclusivo, olha lá na conclusão do texto. A conclusão, portanto, deve ser: como e em nome de quem este poder se exerce? Então, quem que vai dominar, não é? Esse é o questionamento. Perceberam que a gente vai, de certa forma, tentando reduzir o texto e grifando só aquilo que deve chamar mais atenção e que acaba sendo o centro do próprio texto? Essa é a parte importante de a gente entender aí quando vai ler, certo? Vocês viram que eu fui grifando conectivos? Pus o se, o mas também, o como, o então, o porém, e entendendo como eles são empregados. Isso é muito importante. Tá bom. Bem lá, em relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens a seguir, ok? 7ª questão, a vírgula logo depois de operar na linha 4. Vamos achar aqui, ó, está aqui, tá? A vírgula logo depois de operar indica que a relação entre as ideias expressas no período iniciado por então é fundamental, certo? As ideias expressas no período iniciado por então é fundamental? Aqui, né? Tudo bem? E as ideias expressas no período anterior seria mantida se a palavra então fosse substituída por quanto? Ó, ele quer dizer o seguinte, que essa ideia, então, é fundamental uma análise do discurso, certo? Em relação ao que veio dito antes, de como é, sobre a visão a perspectiva do político, de como o poder se constitui e se exerce em uma sociedade, certo? Seus diferentes modos de operar. Dá para colocar, então, entre essas duas orações, aliás, entre essas duas orações, a gente pode colocar o porquanto no lugar do então? É isso que ele quer saber. Porque toda vez que a gente usa um conectivo, como aconteceu com o porém, aqui eu expliquei para vocês, né? Falei, ó, tá vendo esse porém? Ele mostra um contraste. Todos querem deter o poder, mas veem o poder como algo negativo. Então, o porém faz esse contraste aqui, de querer o poder e entendê-lo como negativo. Aí, o que o examinador quer saber? Se essa frase iniciada pelo então, não é, poderia ter aqui o porquanto para manter as suas relações de sentido com a frase anterior. É isso que ele quer saber, não é? Olha lá, dissimulem seus diferentes modos de operar, porquanto é fundamental uma análise. Isso aqui é mentira, porque, veja bem, a gente fez assim, ó, se a perspectiva do político é esta, então é fundamental. Vejam, a gente põe o então para chegar a uma conclusão. Eu parto de uma ideia, certo? Eu parto de uma ideia, isso aqui tá que nem raciocínio lógico, ó lá, né? Eu parto de uma premissa, aí eu chego a uma conclusão, certo? Tá, então... Esse, então, aqui seria de conclusão. Não dá para a gente colocar o porquanto, pois o porquanto equivale ao porquê. Gravem assim, ó. Mnemônico, né? Porquanto, porquê. Tá vendo? Então, eles são iguais. O porquanto e o porquê são explicativos causais, ó. Não tem nada a ver com a conclusão, esse item está errado. Beleza? 8. O autor do texto seguiu as normas gramaticais ao empregar o se na linha 2 após a vírgula e antes do verbo. Vamos lá na linha 2. Tá aqui a linha 2, certo? Vamos apagar aqui para a gente poder enxergar. Então, olha só. O que a gente tem aqui nessa questão? Se a perspectiva do político é a perspectiva de como o poder se constitui, o que aconteceu? Aqui nós temos o poder como sujeito e ele que se constitui. Esse se colocado antes do verbo poderia estar após o verbo? Poderia. O poder se constitui ou o poder constitui-se, certo? Mas aí
Nós, usuários da língua portuguesa, damos preferência para colocar esse se antes do verbo, já que tanto faz, a gente pôs, né? A pessoa que pôs, o Danilo Marcondes. Então, o poder se constitui e se exerce em uma sociedade, não é isso? Então, vejam, como se distribui, se difunde, se dissemina, mas também se oculta, se dissimula. Observem, todos os se's que o autor foi pondo aí estão antes do verbo. Então, nós temos aí uma construção, neste caso, né, que nós chamamos uma construção feita com paralelismo. Vejam, se constitui, né, se constitui, tem, só um minutinho, esse se constitui, ele traz aqui pra gente, peraí que eu perdi aqui. Aqui. Esse se constitui que nós estamos vendo, né, ele trabalha com o pronome antes do verbo. Ai, achei o marca-texto. Pronto. Então, ele fica lá, o pronome fica antes do verbo, se constitui, se exerce, e ele foi fazendo o restante do texto da mesma maneira, certo? Então, por isso que aí ele não entrou na questão da regra, que após uma vírgula, início de oração, a gente tem de fazer a ênclise, né? O que o autor fez foi seguir, né, essa construção inicial que ele fez com esse primeiro se que aparece aqui. Então, o poder se constitui, se exerce, se distribui. Beleza? Pronto, então esse item aqui, vejam, ele seguiu as normas gramaticais? Seguiu. Ok, tudo lindo, tudo bonitinho, tá? É isso. 9. Na linha 6, a forma rastreá-lo tem acento, pois trata-se de uma oxítona terminada em A. Verdade. Vocês viram que eu parei ali, porque primeiro eu vou julgar essa questão. Tudo bem? Vou julgar isso aqui primeiro. Então, veja, nós temos duas palavras aqui, o verbo e o pronome. Não é isso? Se a gente tem verbo e pronome, quando a gente vai considerar cada uma dessas palavras em termos de acentuação, a gente realmente considera como duas. A gente só chama tudo junto por conta do hífen para encontrar a sílaba tônica. Olha lá. O rastreá-lo, certo? Então, pensando assim, a gente entende que essa forma rastrear é oxítona, certo? Terminada em A, por isso que ela tem acento. E isso ocorre devido ao fato de o verbo terminar em R, rastrear, verdade? Que para poder ser seguido do pronome oblíquo ato no O, fica sem o R. Vejam. Seria assim, né? Rastrear-o. Aí, gente, apareceu um japonês falando, não é isso? Tem um japonês aí me escutando? Não é um japonês? Ó, rastrear-o. Eu tô querendo dizer que o som para o português, né, para a língua portuguesa, não ficaria interessante. Então, os verbos terminados em R, S e Z, certo? Perdem, né? Vamos dizer assim, os verbos perdem esse R, S e Z, como no rastreá-lo. E o pronome tem aí o L acrescido, certo? É isso que aconteceu. E aí, vejam, neste caso, o A ficou na última sílaba, montou a oxítona, rastreá-lo. Tudo bem? Então, vamos lá. Para poder ser seguido o pronome oblíquo O, fica sem o R final e o pronome tem o acréscimo do L, graças aos efeitos fonéticos dessa relação entre o pronome e o verbo, que foi que eu acabei de falar, certo? É uma questão de efeito fonético mesmo, portanto, esse item está correto, ok? Vai lá na 10ª e nós temos o seguinte. Os vocábulos análise, exercício e política recebem acento gráfico por serem formas verbais proparoxítonas. Vamos fazer aqui, gente, é assim, ó. Vamos lembrar que reconhecer a proparoxítona é fácil, não é fácil? É fácil, mas eu só quero lembrá-los de uma coisa. Que quando a gente pensa em acentuação, é muito importante que nós pensemos também na separação silábica. Isso ajuda muito. Vejam, a gente tem análise, temos exercício, não é isso? Olha lá, exercício. Tá. Então, separei de acordo com o som. Política. Tá. O que acontece é o seguinte, né? O que acontece aí é o seguinte. Para ser proparoxítona tem que ser
a antepenúltima sílaba tônica, né? Então, olha a análise, ó. Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Está certo, é uma proparoxítona. Exercício, exercício. Não é a última, é a penúltima. Esta é uma paroxítona, certo? E em política, vejam, não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Essa aqui também seria uma proparoxítona. Esse tipo de questão é muito comum na prova do CESP. E o mais importante de vocês observarem aqui é o que aconteceu no exercício, certo? Porque eu acho que se alguém teve dúvida aí foi por conta do exercício. Porque o que acontece é que as pessoas têm a tendência a pensar nisso aqui, ó. Nisso aqui. Exercício. Ó lá. Ó lá, se você pensou nisso, caiu do burro. Por quê? Veja bem, você faz exercício... Aliás, vamos lá. Como é que a gente reconhece sílaba tônica? A gente chama a palavra, certo? É porque eu já ia dando aqui a aula como se você já tivesse assistido a minha aula. Então, vamos pensar comigo, né? Como é que a gente reconhece uma sílaba tônica? A gente chama a palavrinha. Aí a gente faz assim, ó. O exercício. Viram que eu pus um O antes? Ó, o exercício. Quando a gente põe um Ozinho antes da palavra e a gente chama a palavra, aquela sílaba que a gente fica mais tempo pronunciando é a sílaba tônica, certo? Ela é a sílaba tônica. Então, o que vai acontecer? Se eu faço exercício, desce de uma vez, não desce? Então, eu não posso separar, mesmo que na fala eu separe. Porque às vezes na fala a gente faz o exercício. Na fala a gente às vezes separa, mas devido ao som dessa palavra, a gente não pode dizer que fica certo fazer a separação silábica. Vejam, aqui se a gente faz exercício, então isso aqui vai ficar junto, certo? E a gente vai considerar aqui a paroxítona terminada em ditongo, certo? É isso. E observem uma coisa importante, né? Tanto isso aqui tem que ser percebido que a gente entende bem a diferença quando a gente faz isso aqui. Vamos lá. O secretária. Então, aqui, ó, a separação é essa. Nós temos uma paroxítona que termina em ditongo. Beleza? Fechou. E esta outra aqui do lado, como é que a gente pronuncia? A gente pronuncia secretaria. Eu vou à secretaria. Ó, secretaria. Então, aqui é assim. Pronto. Então, esta eu divido. Vejam, o secretaria. Porque aí o I é forte. Então, a gente tem para cada sílaba uma vogal, não é isso? Olha lá, para cada sílaba uma vogal. Se eu faço secretaria, esse I fica fortão, então ele é vogal. E vogal não fica na mesma sílaba de outra vogal, porque só pode haver uma vogal por sílaba, certo? Só pode haver uma vogal por sílaba. Tudo bem? Então, a gente tem lá secretaria. Pronto, fechou. Essa aqui que é a forte. E na secretária... é assim, ó, secretária. Aí vai tudo de uma vez, esse I fica fraquinho, é semivogal junto com a vogal, tá? Por isso que forma o ditongo. Beleza? Certo? Beleza. Então, esse item aqui está errado, porque nem todas aí são proparoxítonas. Tranquilo, hein? Vamos para a próxima, que a gente tem aqui. Na linha 7, as duas ocorrências da preposição em devem-se à regência do verbo estar. E, por isso, pode-se deixar subentendida a primeira ou a segunda ocorrência para um efeito de maior elegância da linguagem. Então, existem dois ens lá e a gente pode tirar um deles para causar elegância na linguagem, não é isso? Reescrevendo-se o respectivo trecho da seguinte forma. Está que, em última análise. Vamos à linha 7. Ó, então, nós estamos aqui. A necessidade
aqui, viu? A necessidade de discussão da questão política e do exercício do poder está em que todos os grupos, classes, etnias visam, e assim continua. Veja o que eu fiz, eu não li em última análise, li? Não, eu li direto, ó. A necessidade de discussão da questão política e do exercício do poder está nisso, em que todos os grupos, classes, etnias visam, etc, etc. Então, essa preposição em está aqui por regência do verbo estar mesmo. Por isso que a gente fala, estou na sala de aula, né? Lembrando que esse na sala tem o N formando o em mais A. Não é isso? É a preposição em. Então, está em que. Muito bem, então vejam, esse em é por regência do verbo estar. Agora, em última análise, é uma expressão, né? A gente tem um adjunto adverbial. A gente tem uma expressão que diz que, assim, numa última opinião, sem outras pretensões, sem outras explicações, certo? Acabamos por aqui. Então, esse em não é por causa do estar, certo? É para formar essa ideia da expressão que tem está em última análise, ok? Então, esse item aqui fica errado. Porque eu não posso tirar o em daqui, já que nós temos um caso de regência, e não posso tirar o em daqui, que faz parte aí da construção da expressão, ok? Pronto. 12. Na 12 a gente tem, para que o texto atenda às exigências de redação de um texto dissertativo, entre outras características, é necessário que ele seja impessoal. Isso a gente não precisa voltar para o texto, é uma verdade. Um texto dissertativo tem de ser, entre outras características, impessoal. E sendo assim, para que o texto de Danilo Marcondes sirva como exemplo de um texto deste tipo, dissertativo, bastaria que se substituísse a forma verbal costumamos por costuma-se, certo? Então, vamos voltar lá, a linha 9. A linha 9. Vamos achar aqui. Aqui, ó, costumamos. Deixa eu me realçar para vocês. Tá aqui. Certo? Bom, muito bem. Então, ó o que ele tá dizendo, que a gente pode aí pôr o costuma-se. Então, a gente tem que fazer a troca para ver se funciona. Vejam, a gente usa muito o se para causar a impessoalidade, né? Fala-se, né? Disse, muito comum. Então, a gente tem lá a necessidade, desde aqui de cima, ó. A necessidade de discussão da questão política e do exercício do poder está em que, em última análise, todos os grupos, classes e etnias visam, de uma forma ou de outra, o controle do poder político. Porém, costuma-se ver o político como algo negativo. Olha, não causa erro gramatical nem nada. O que é que se costuma? Ver o poder como algo negativo, perverso. Ou seja, o verbo não tem de ir para o plural, certo? Falou em mexer com o verbo, primeira coisa que vocês têm de fazer é observar a concordância. Foi o que eu acabei de fazer. Costuma-se ver o poder. Então, o que é que se costuma? Ver o poder como algo negativo, perverso, no sentido da dominação, da submissão, etc. Entendido? E aí é uma verdade. Se a gente usa o ser de modo geral, né, trabalhando com os verbos aí, a gente acaba tendo mesmo a relação da impessoalidade, certo? E o costumamos também é uma forma de impessoalidade, porque quando a gente fala costumamos, minha gente, generaliza, né? Da ideia de que todos nós, da sociedade, qualquer um de nós vai pensar assim, beleza? E o que está dito aí que a gente pode, então, fazer essa mudança, né? Ó, e sendo assim, para que o texto de Danilo sirva como exemplo de um texto desse tipo, bastaria que se substituísse a forma verbal costumamos por costuma-se. Vejam, se a gente mudar costumamos por costuma-se, vai ficar tudo certo e realmente a gente vai ter aí, não é, a impessoalidade. Agora, o que é de que a gente tem que questionar aqui? A gente questiona, não é? Quando ele diz aqui, sendo assim, para que o texto de Danilo Marcondes sirva como exemplo de um texto deste tipo, bastaria que se substituísse? Olha o que ele disse. Para que o texto de Danilo Marcondes sirva como exemplo de um texto deste tipo? Veja, ele tem a forma costumamos lá, que tem a impessoalidade.
certo? Ele tem a forma que é de impessoalidade. Se a gente puser costuma-se, vai manter a impessoalidade. Só que a questão está dizendo que é para que o texto de Danilo Marcondes sirva como exemplo de um texto desse tipo. Não, não é verdade, não é? Não é verdade. O certo seria, sendo assim, o texto de Danilo Marcondes segue esse exemplo e por isso poderíamos trocar costumamos por costuma-se. Aí sim. Não para que ele sirva como exemplo, tá? Ó, sendo assim, o texto de Danilo Marcondes serve como exemplo de um texto deste tipo, certo? E por isso a gente poderia fazer a substituição, certo? Então, por conta deste trecho aqui, é que nós temos aí o item errado. Tranquilo? Beleza? Pronto, mas que pegadinha, hein, pessoal? Então, é uma verdade, né? Primeira pessoa do plural, com o C, terceira pessoa do singular, naquele caso que funcionou, a gente viu a concordância. Vimos com essa questão que a primeira pessoa do plural generaliza e, de fato, traz impessoalidade, né? E o C, amplamente usado, acaba trazendo essa ideia da impessoalidade, mas ali o texto dele já era impessoal. Não é isso? Então, esse foi o problema da questão. Gente, espero vocês no nosso próximo encontro. Um beijo, até lá.